Quando a gente olha, já que a tese é desmontar a posição, pô, o VIX, tá? O VIX chegou a trabalhar, senhores, 60 hoje. Está lá acima de 50, chegou a trabalhar acima de 60. Só para a gente ter noção de total parâmetro, perda de parâmetro. O grau de incerteza que já tinha batido na semana passada em níveis altíssimos, renovou novas máximas em termos de incerteza. Aquela carteira da Goldman Sachs de long short, estagflação versus SP500, aqui é a cesta de ações que mede que a Goldman Sachs montou, que beneficia de um cenário de estagflação. Simplesmente foi a maior zerada de posições, além dos mercados começarem a ver outras classes de ativos sofrerem de forma acentuada. Aquela parte da economia americana que estava esquecida, que eram os bonds, high yields, deram uma bela paulada. Será que vai quebrar alguém grande? Sexta-feira começa o balanço já da temporada de balanço dos Estados Unidos, começa com os bancos. Será que a gente vai ver alguém quebrando no meio dessa loucura toda? Simplesmente todo mundo tocou o telefone de todo mundo esse final de semana, sexta-feira, você foi estopado. Deve ter sido a mensagem mais recebida pelos investidores globais, tá? Principalmente o varejo alavancado. Você foi estopado. Março registrou a maior venda por parte de hedge funds desde 2013. As posições net ou direcionais dos fundos caiu consideravelmente nos últimos dias. O que significa isso? Zera tudo. Todos os seus ativos, qualquer carteira que você tem envolvendo ativo de risco, zera tudo, fica no caixa, tenta entender. É essa mais ou menos a dinâmica dos mercados, tá? E onde é que vai parar isso? É difícil falar onde é que vai parar isso. Então, dito isto, senhores, que a gente pode falar commodities, tá? Minério, 98 dólares. Olha o petróleo. Petróleo, 64 dólares. O Brent, para mim, eu sei que tem muita gente que fica feliz com a queda do petróleo, que provavelmente a Petrobras pode cortar o preço da gasolina, a gente vai ter IPCA nessa semana, mas eu olho de uma outra maneira. O Brasil é muito frágil, tá? O fiscal do Brasil, commodities na nossa arrecadação tem um peso fundamental. Como vocês sabem, o petróleo é uma das maiores fontes de arrecadação do nosso governo. Não apenas pelos 50% em cima do lucro da Petrobras, e sim de dividendos, em cima de tudo, tá? Uma coisa é o seguinte, senhores, torcer para o petróleo cair, para ter gasolina barata, ok, mas a nossa fragilidade fiscal, ela fica muito mais exposta com a despencada da nossa arrecadação vindo de commodities. Lembrando, o Brasil, infelizmente, é aquele país que na época das vacas gordas, ele contrata gasto permanente, gasto corrente. Aí quando vem as vacas magras, com a queda das commodities, o custo está lá, o custo da máquina está lá, é muito difícil de cortar. E ao mesmo tempo a arrecadação despenca e aquilo. O nosso fiscal, que já é o maior calcanhar de Aquiles, se o mercado começar a discutir petróleo abaixo de 60 dólares, ou até mesmo esses níveis, tá, senhores? Eu acho que é ponto de atenção para os ativos brasileiros, tá? Bom, o índice de commodities, a Bloomberg hoje, que chegou a estar caindo 1,5, só está caindo 0,32, só para te ter noção, desde que o Laranjinha, foi quarta-feira passada, desde que o Laranjinha surpreendeu o mundo com uma postura muito mais agressiva, qualquer ser humano imaginava, o índice de commodities da Bloomberg me acumula uma queda de 6,72. Juro americano de 10 anos está parado ali a 4, mas no intraday hoje, testou 3,87, o mercado já indo para quantos cortes de juros? O mercado já trabalhando que em dezembro de 2025 o Fed Funds já vai estar 3,25, 3,22, tá? Estamos falando de Fed Funds já entre 3 e 3,25, estou falando de 150 pontos de corte. 125 pontos, 150 pontos de corte, ou seja, o que o mercado qual é a mensagem que está nos passando isso? Qual é a mensagem que esse juros americano está nos passando? Recessão. Essa é a mensagem que o Fed vai ter que cortar para evitar uma recessão maior. Lembrando, a excepcionalidade americana já tinha sido questionada por diversas coisas, tá? Só que agora a gente está discutindo uma possível recessão no mundo e com o mundo alavancado, tá? Então, o Fed, senhores, é aquilo que eu sempre falo para vocês na quarta-feira. A única certeza que eu tenho é que o Porto Seguro do mundo é juro global longo, tá? O juro longo, por causa de uma possível recessão. Vamos ver como é que vai acabar essa história. Será que o Trump vai dar alguns passos para trás? A pressão vai estar enorme.
tá? Apoiadores muito importantes que deram suporte à política econômica do Trump, está todo mundo começando a falar, acho que foi exagerado, acho que esticaram a corda demais. Tá? Então, tentar passar agora aqui para o Vilegas, a semana está abrindo com viés muito negativo, estava muito pior. De um lado, quem está olhando ativo de risco tem que olhar o seguinte, o Trump vai retroceder. O Trump vai abrir negociação. O Trump vai falar que essas tarifas que começam dia 10 só vai começar daqui a um mês. Aí seria uma bela... Aí realmente seria um espaço para as pessoas repensarem tudo em relação para até onde vai os ativos. Quem acredita que não vai ter retrocesso nenhum, é difícil dizer onde é que isso vai parar. Mas, na minha opinião, ainda tem... Vou repetir a frase que eu falei na quinta e vou repetir a frase que eu falei na sexta, tá? Na sexta-feira eu falei para a BMC News, na quinta-feira eu falei para a CNN Money e eu falei tudo. Tem muito, na minha opinião, ainda tem muito dinheiro para sair dos Estados Unidos, mas muito dinheiro para sair das bolsas americanas. É a classe média alta do mundo inteiro que colocou dinheiro nas bolsas americanas e pessoas que não entendem de mercado, tá? São pessoas dentistas, são pessoas normais que botaram sua poupança na melhor bolsa do mundo. Eu acho que ainda tem, essas pessoas ainda receberam esse fluxo de informação, o que está acontecendo no mundo ao longo desse final de semana. E essa semana, na minha opinião, vai ter mais investidores globais capitulando. Então, senhores, vou ser sincero, não tem nenhuma notícia boa. Para colocar mais lenha na fogueira, mas que não vai fazer muito preço. Saiu o Datafolha ontem, uma recuperação do Lula. É normal, senhores, bateu o piso. Eu acho que o Lula, a gente viu o piso do Lula. Tá? Mas eu não consigo encontrar uma notícia que a gente consiga olhar com bons olhos, a não ser a expectativa que o governo americano, que o Trump retroceda. Tirando isso, senhores, eu não vejo muita coisa. E aquilo, essa semana a gente vai ter dados importantes, inflação nos Estados Unidos, só que eu estou com aquela tese, a gente vai ter dados da foto. A foto do payroll na sexta-feira veio muito legal, mas e o filme? Para mim, só para ter loucura, como é que eu estou achando, para mim o dado mais importante dessa semana não vai ser o CPI, não. Vai ser o índice de confiança do consumidor da Universidade do Michigan na sexta-feira. Expectativa de inflação. É hora de ver os surveys, é hora de ver as pesquisas, não é hora de ver a foto. Tá? A foto é passado. O que está destruindo o valor é o futuro. O que a gente está discutindo é que talvez o mundo entre em recessão. Infelizmente, se o mundo entrar em recessão, é muito difícil alguém se salvar. Se eu cheguei a ter um cenário construtivo para o real, esse cenário discutindo recessão, queda das commodities, fica difícil a gente ter um cenário construtivo para qualquer coisa.